coisa que é muito interessante em Curitiba é que quando eu era músico, a gente viajava pelo Brasil, o Curitiba era uma espécie, havia uma espécie de sombra sobre a nossa cidade, né? A gente chegava no lugar e falava, nós somos de Curitiba, e os outros músicos tentavam se comunicar com a gente assim, mas lá de Curitiba tem tal artista, tal banda, e era uma coisa super nebulosa. E quando eu passei a viajar pelo Brasil como escritor, Uhum. né, eu era considerado um músico veterano, eu passei a ser um jovem autor depois, né, porque existe Olha só. essa diferença. As Aham. pessoas falavam, Curitiba, né? E daí falavam do Paulo Leminski, Dalton Trevisan. Claro. Vinha uma série de referências, assim, né, que eram as minhas desde criança, e eram pessoas que eu queria um dia, talvez, né, emular. E eu acho que aí Curitiba foi tão importante para mim nessa parte da minha formação, que eu resolvi ficar aqui, apesar de ter tido algumas, sabe aquela comichão de ir embora? Sim, Eu acho que achei que muita gente sente isso. Acho que é bem comum. fiquei aqui. Desde a época do jornalismo, eu gostava de conversar com pessoas e saber sobre elas. E hoje, sempre quando eu vou fazer um ensaio, o que eu mais gosto é de levar as pessoas com pano de fundo de Curitiba. Eu amo fotografar nos parques, mas mais na área urbana. Uhum. Porque, assim, por mais que eu sempre visite os mesmos lugares, a cidade, ela é uma cidade viva. Então, os lugares, eles nunca são os mesmos e eu sempre consigo sair de lá com um ensaio completamente diferente. Seja pelas pessoas, pelo olhar que eu tô tendo de cada pessoa que eu tô fotografando e porque a cidade muda o tempo todo, né? E um dos lugares que eu mais gosto de fotografar é o Centro Histórico. Eu amo o Largo da Ordem porque sempre tem, enfim, arte lá e o movimento das pessoas. Sim. E é isso, eu amo Curitiba e tudo que ela proporciona pra gente como experiência quando a gente resolve colocar o pé na rua e visitar as cafeterias. E uma coisa que eu gosto muito e que é uma coisa que me deixa o coração quentinho é o fato, por exemplo, de vir muita gente de fora. Eu ia perguntar isso. Poder mostrar, né, a cidade para essas pessoas. Vem pessoas do Nordeste e principalmente de São Paulo, do Rio pra cá, pra fotografar comigo. E aí, por mais que às vezes elas precisem de algumas fotos em locação, a gente sempre faz uma parte do ensaio na rua. Porque Curitiba consegue conectar as pessoas do país inteiro. E eu acho isso muito incrível. Eu sempre fui leitor e pedestre, até hoje não tenho carro. Então eu ando muito, eu ando para lá e certo. para cá o tempo todo. E nessas caminhadas eu meio que me formei. Né? Tanto nos ônibus quanto a pé, a minha formação se deu assim. Desde quando eu morava no Capão Raso, né? A vida toda em ônibus, e depois morando no centro, né? A nossa história. educação é essa. Sim. A gente se educa durante esses transportes, né? Então eu pensei assim, eu vou aproveitar o fato de eu gostar tanto de andar e de eu gostar tanto de histórias e vou colher essas histórias na rua. E vou criar um personagem que seja o meu eu literário cronista. Aí o que eu fiz, né? Eu aproveitei o fato de que eu tinha sido pai recentemente, na época. Minha primeira filha tinha nascido e eu estava trabalhando em casa já. E eu levava essa minha filha, ainda muito pequena, logo depois dos 6, 7 meses, assim, para uma escolinha que tinha ali. Eu morava na Ébano Pereira na época. Uma escolinha que ficava ali perto. Então, eu pensei, eu atravessava aquela pracinha Santos Dumont, na frente da Secretaria de Cultura, e aquela praça, na época, era um universo assim, tão rico de personagens, histórias, porque ali naquela região da Saldanha Marinho se misturava o quê? Os pequenos comerciantes, as travestis, o pessoal do crack, os traficantes, a padaria, a sauna gay, os restaurantes, a polícia militar. Então, uma quantidade tão grande, tão diversa de pessoas, né, que aquilo já parecia um palco montado. E eu passava com essa criança no colo e uma bolsa florida todo dia ali, por aquela praça, deixava ela na escolinha e depois, no final do expediente, né, eu ia lá buscava. Então, o que acontecia? A primeira coisa é que você percebe quando você adquire, né, uma pequena carga, né, viva, né, para você cuidar assim, pela primeira vez na sua vida, você percebe que as coisas mudam. E eu queria registrar aquele novo momento do que seria o homem, né, contemporâneo. Né? Tipo, eu preciso agora cuidar da casa, minha mulher trabalhando fora,
eu preciso cuidar da casa, preciso cuidar da criança, e eu sinto, quando carrego essa criança para lá e para cá, duas coisas. Primeiro, uma grande impotência diante do mundo, né, que nos Sim. cerca e todas aquelas coisas que acontecem ali ao redor. E depois, uma sensação de que a criança muda tudo, né? Inclusive a cidade e a maneira como a cidade se relaciona com você. Sem acusar gerações anteriores, né, havia outra realidade. A paternidade não era um assunto comum aos escritores homens antes da minha geração, da geração anterior à minha, imediatamente anterior à minha, senão quando falavam da relação deles com o pai. Certo. Mas não da relação de cada escritor com os filhos. Era uma coisa que parecia que não era tão importante, né? Não era uma coisa... Então, o escritor era muito centrado em si mesmo, o escritor homem, talvez fosse muito centrado. Eu não faço uma crítica a isso, porque a gente sabe como é o espírito de cada tempo, né? Ainda bem que mudou, ainda bem que melhorou. Então, eu sempre tive esse pezinho de trazer mulheres para, enfim, movimentar o trabalho delas. E hoje eu trabalho com parceiras mulheres, fornecedoras mulheres, alugo locações de mulheres, sempre tento, né, movimentar isso. Então é isso, eu transformei a dor que mais machuca meu coração em força para eu poder movimentar meu trabalho e assim fazer algo que me desse tesão de acordar todos os dias e, enfim... E encarar. E encarar a vida. Perfeito. E eu vi que você postou nos seus stories ontem alguns feedbacks de algumas mulheres que vieram fazer foto com você, né? Eu queria saber esse retorno. Como é que é esse retorno? O que você mais costuma ouvir dessas mulheres quando recebem o seu trabalho e se veem ali realmente no centro da imagem, né? E com um tratamento de imagem muito específico, muito bonito também. Obrigada. De nada. Como é que você recebe esse retorno? Olha, pra mim é muito gratificante quando elas falam, Bru, tem uma ruguinha que me incomoda, que eu olho no espelho todo dia, eu sorrio e eu não gosto de sorrir porque aquilo me incomoda. Só que a experiência do ensaio foi tão incrível que quando eu olho pra minha foto sorrindo e enxergo a ruga, não me incomoda. Porque eu lembro de olhar pra foto e lembrar de como eu tava me sentindo no momento da sessão de fotos e eu fico feliz. Então tá tudo bem ter uma ruguinha ali. E, cara, pra mim é sensacional. Isso é poderoso. É muito poderoso, porque assim, ninguém segura uma mulher segura, né? É uma frase um pouco clichê, mas é isso. Quando a mulher olha pra uma foto e se sente bonita numa foto que não tem filtro, aí, né, não vou nem entrar na crítica de redes sociais, da gente usar filtro pra estar mais bonita, pra viver um padrão irreal de beleza e fazer com que elas olhem pra elas mesmas e consigam se olhar com carinho e afeto, porque essa é a principal motivação do meu trabalho, né? Proporcionar uma experiência que seja leve, divertida, porque assim, eu como mãe, eu sei que, cara, eu tô exausta. Não parece, porque aqui eu me arrumei pra vir, né, gravar e tal, mas eu me sinto exausta. Então eu quero tirar as mulheres dessa rotina para que elas tenham uma experiência só para elas. Claro, no final da sessão, os pais e os filhos sempre são bem-vindos, porque, enfim, foto de porta-retrato de família, enfim. Mas o fato delas terem uma experiência diferente para elas, focado nelas, para elas se olharem, sendo elas mesmas, e aí elas gostarem daquilo e falarem, meu, olha como eu sou bonita, como eu não preciso de filtro, como eu não preciso de edição nessa foto, é uma das coisas, assim, mais incríveis. É difícil falar sobre o meu trabalho, mas é uma coisa que, sabe, é uma entrega que é muito legal de ter com as mulheres. A crônica, ela precisa estar, não precisa estar no livro, ela precisa estar na rua também. Ela precisa estar no jornal, numa revista, na internet, um site, um portal. Ela precisa, primeiro, falar com os leitores flutuantes, que eles estão passando por ali, às vezes eles nem pensam em literatura, nem sabem o que a palavra significa. Então a crônica tem que ser escrita para qualquer um. Você tem que abrir os teus referenciais e tentar atingir todos, até o pós-doutorando em literatura, né? E também o cara que não sabe o que é literatura. É aquele cara que encontra o texto, lê, e aquele texto precisa mexer com alguma coisa, tocar alguma corda íntima dele. Vai até o final. E ele tem que sair com aquilo na cabeça depois de ler. Então, para mim, a crônica ela é o gênero que
para o autor, ele é o mais... eu acho que é o que traz um retorno muito mais interessante. Porque quando você publica contos, você publica um romance, alguma coisa assim, você vai ter, com sorte, né, o retorno dos leitores. Mas esse retorno ele demora um pouco. E a gente não, o cronista escreve ali a crônica no jornal. Claro, eu vou publicar depois num livro, com sorte também, vou publicar isso num livro. E depois, publicando no jornal, ela volta para você por e-mail, todo tipo de coisa. Caramba. Respostas interessantíssimas, o mais maluco, o mais crítico, né? A pessoa que fala bem, a pessoa que fala mal, a pessoa que te ataca, a pessoa que te elogia, a pessoa que te dá ideias novas, a pessoa que não entendeu o que você quis dizer. Então você recebe aquelas respostas ao que você escreveu imediatamente. É quase como a experiência do músico, que está no palco, né? Ou o ator que está no palco do teatro, e ele recebe a resposta da plateia na hora. Não exatamente em forma de aplauso, não é isso. Mas se você está cantando, tocando, você vê as pessoas dançando. O cronista tem isso, ele escreve e vê as pessoas dançando. E se não vir, se as pessoas não dançarem, você é demitido. É terrível, você é obrigado a fazer as pessoas dançarem.